Em 1901, pela primeira vez em 10 anos, Ellen White estava presente na sessão da Associação Geral. Agora, há 73 anos de idade, ela viera para Battle Creek, apesar de temer que o tributo contra ela fosse tão grande que pudesse custar a sua vida. Ela veio porque a igreja estava em crise e ela tinha mensagens urgentes para entregar. Ela falou repetidamente no início e em momentos críticos e no final. E o Espírito atuou maravilhosamente entre os delegados. E em seu discurso final para a sessão, ela disse: se alguém tem motivo para louvar a Deus, nós o temos. Anjos de Deus estiveram trabalhando aqui. O Senhor conhecia nossas necessidades e nos enviou alimentos que nos deram força espiritual e luz, mostrando-nos como devemos trabalhar. Temos tentado organizar a obra de maneira correta. O Senhor enviou seus anjos para ministrar aos herdeiros da salvação, dizendo-nos como levar avante a obra. Em 12 de abril de 1991, dirigiu-se aos 267 delegados. Durante todo o caminho, recebi luz sobre o funcionamento da casa. E ela continuou. Ontem à noite, algumas coisas com respeito à obra médico-missionária foram apresentadas mais especialmente para mim. Hoje, optamos por usar o termo Ministério da Saúde Abrangente, em vez de trabalho médico-missionário, mas a missão e o ministério chamado permanecem o mesmo. Como abrangente esse ministério? É principalmente sobre vegetarismo, não é beber, não fumar, não. O escopo do Ministério de Saúde Abrangente é maior. Ellen White disse, quando a reforma de saúde foi trazida ao nosso conhecimento, cerca de 35 anos atrás, a luz que me foi apresentada estava contida nessa escritura. E agora, ouça com atenção. É isso que trata a mensagem de saúde, do trabalho médico missionário, do Ministério Abrangente de Saúde, de acordo com o que ela disse. E ela disse o que está contido na proclamação, de acordo com Isaías 61. E ela falou: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Ele enviou a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão dos presos, para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do Senhor, para confortar todos os que choram, para designar aos que choram em Sião, dar-lhes formosuras por cinza, óleo de alegria, por luto, veste de louvor no espírito de tristeza, para que sejam chamados de árvores da justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E eles edificarão os desertos antigos, eles levantarão as desolações anteriores, e eles consertarão as cidades desoladas, desolações de muitas gerações. Este é o escopo do Ministério da Saúde Abrangente. É um ministério de boas novas, conforto, liberdade, esperança, alegria e restauração para todos que estão sofrendo nesse mundo. E eles são muitos, somos todos nós. É um ministério de cura para o corpo, para a mente e para a alma. Desde o primeiro ministério de nossa igreja no mundo, existe texto que definiu nossa missão e a luz que nos foi dada. Foi que o Ministério Abrangente de Saúde era um meio pelo qual deve ser realizado. Você lembra de outra pessoa cuja missão foi definida com essas palavras de Isaías? Quando Jesus voltou de 40 dias no deserto, de acordo com Lucas, ele se levantou na sinagoga de Nazaré e citou Isaías 61. Seu ministério de boas novas, conforto, liberdade, esperança, alegria e restauração para todos os que estão sofrendo neste mundo, como deveria ser o nosso. Assim como Isaías 61 foi o fundamento do ministério de Jesus neste mundo, também foi o fundamento do nosso ministério neste mundo. E Jesus foi por todas as cidades e vilas ensinando nas sinagogas e proclamando o evangelho do reino e curando todas as doenças e aflições. Nosso ministério segue o modelo do ministério e método de Cristo. Devemos fazer o que ele fez, porque esse é o nosso chamado e porque é assim que funciona. Ellen White continuou seu discurso aos delegados. A luz que me foi dada há muito tempo foi mostrado que nosso próprio povo, aqueles que afirmam ser na verdade presente, deveriam fazer essa obra. Como deveriam fazer? De acordo com as instruções que Cristo deu aos seus discípulos, quando os reuniu e os enviou a pregar o Evangelho. E disse, indo pregar aí, dizendo, o reino do céu está próximo, curai os enfermos, purificar os leprosos,
ressuscita os mortos, expulsa os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Qual é o papel do Ministério da Saúde abrangente na obra de compartilhar o Evangelho com o mundo? Em 1º de abril de 1901, em uma pré-reunião com os líderes da igreja na noite anterior à abertura da sessão da Associação Geral, Ellen White exortou claramente: o Senhor deseja que você aproveite ao máximo as capacidades que Ele está usando em cada parte da obra. Ele não deseja que a obra médico-missionária seja separada da obra do Evangelho, nem a obra do Evangelho seja separada da obra médico-missionária. Ele deseja que sejam edificados juntos. E ele deseja que este é o poder educativo da obra médico-missionária seja considerado como a obra pioneira. O arado da desagregação, a destruição do preconceito existia e nada o destruirá. O Ministério Integral de Saúde, o trabalho pioneiro, o arado de dissolução. É assim que o solo é preparado para as sementes que sejam plantadas no solo. Nada vai arrebentar. Nunca deve ser separado da pregação do Evangelho e do ensino, nem a obra da pregação e ensino deve ser separado do Ministério da Saúde abrangente. Eles devem trabalhar juntos, porque um sem o outro não trará a cura do corpo, da mente e da alma que Deus deseja. Ele deseja que a obra médico-missionária e o Evangelho sejam unidos com a mesma rapidez, inseparáveis, e deseja que esta obra se una e eles sejam unidos com todo o povo. A obra médico-missionária abrirá o caminho para o Evangelho, mas os ministros de Deus devem assumir uma posição totalmente diferente. Devem ser evangelistas, devem ser médico-missionários, devem realizar a obra de maneira inteligente, devem pressionar a obra nos lugares. E não adianta pensar em fazer isso. Se Deus deu a alguns uma obra para se conectar com o Evangelho, e eles abandonaram essa obra e adotaram o Evangelho, ora, então você não precisa esperar que se torne um homem pleno para fazer a obra, porque você não teve mais a metade das instalações que Deus deu para você. Novamente, alguns dias depois, em 10 de abril, Ellen White elaborou tudo isso. O trabalho médico-missionário é o trabalho pioneiro. Deve estar conectado com o ministério do Evangelho. É o Evangelho na prática, o Evangelho praticamente executado. O Ministério de Saúde abrangente não se trata apenas de pregar e ensinar, é fazer o Evangelho. A definição de trabalho adotada ao Ministério de Saúde abrangente adaptada ao Ministério da Cura, página 143 em 2011, é atender às necessidades das pessoas de uma forma prática, demonstrando o amor e a compaixão de Deus. Com efeito, é o Evangelho na prática, o Evangelho praticado e realizado. É o que nela se realiza, se empenham. E aí está, diz assim: vinde benditos do meu Pai, herdai o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, pois tive fome e vós me deste comida, eu estava com sede e você me deu de beber, era um estranho e você me acolheu, eu estava nu e você me vestiu, eu estava doente e você me visitou, eu estava na prisão e você veio até mim. Verdadeiramente eu digo a você, como você fez isso a um dos meus pequenos, você também fez para mim. Ellen White disse, esta é a palavra que interessa ao mundo, que é quebrar o preconceito e impor-se a atenção do mundo. É uma obra. Ela diz, esta é a obra que interessa ao mundo, é quebrar os preconceitos. Tenho visto que todo o céu está interessado na obra de aliviar a humanidade sofredora. Satanás está exercendo todos os seus poderes para obter o controle das almas, dos corpos dos homens. Meu coração fica triste ao olhar para nossas igrejas, que deveriam ser conectadas de coração e alma e prática com a obra médica missionária. Então, Ellen White passou a fazer uma predição surpreendente e a proferir uma severa repreensão. Desejo dizer-lhes que em breve não haverá trabalho feito em ramos ministeriais, mas trabalho médico missionário. O trabalho de um ministro é ministrar. Nossos ministros devem trabalhar no plano do Evangelho de ministrar. Sim, ela disse isso. Em breve não haverá mais trabalho feito em ramos ministeriais, mas trabalho médico missionário. E pelo contexto, é claro que ela realmente quis dizer isso. E então a repreensão à igreja em 1901, e como a ouvimos hoje, reflita sobre isso, se aplica ou não à nossa situação. Foi-me apresentado que em toda a América existem campos áridos. Enquanto eu viajava pelo sul, a caminho da associação, eu vi cidade após cidade que não estava operada. Qual é o problema? Os ministros estão pairando sobre as igrejas que conhecem a verdade, enquanto milhares estão perecendo por causa de Cristo, ou por falta de Cristo. Se a instrução apropriada fosse dada, se os métodos adequados fossem seguidos, cada membro da igreja faria seu trabalho como membro do corpo. Ele faria o trabalho missionário
missionário cristão, mas as igrejas estão morrendo e querem que o ministro pregue a elas. Devem ser ensinados que, a menos que possam ficar sozinhos sem o ministro, eles precisam ser convertidos e batizados novamente. Eles precisam nascer de novo. O envolvimento total dos membros foi incentivado em 1901, assim como Jesus percorreu todas as cidades e vilas ensinando na sinagoga e proclamando o evangelho do reino e curando todas as doenças e aflições. Nós também devemos. Jesus não montou uma sinagoga em algum lugar da Galileia. Ele construiu uma igreja onde pudesse pregar para seus seguidores uma vez por semana. Ele não esperou ou esperava que as ovelhas sem pastor encontrassem o caminho até ele. Ele saiu para buscar e salvar os perdidos. Ele foi por todas as cidades e vilas. Jesus modelou a missão na cidade, incluindo todas. Esse era o método de Jesus. Esse foi o seu ministério, deve ser o nosso. Eu sabia que os ministros trabalhando com os que conhecem a verdade, cuidando deles como ovelhas enfermas, deveriam estar no campo, plantando o estandarte da verdade em novos lugares, levando os enfermos para suas casas e vestindo-os nus. Cristo diz que sua justiça irá diante daqueles que fazem esta obra e que a glória de Deus será sua recompensa. Mas esta obra não é feita por nossas igrejas. E os ministros estão pregando para aqueles que conhecem a verdade, quando há milhares que não sabem nada sobre a mensagem. Sobre os membros de Battle Creek, ela disse: aqui está Battle Creek, uma grande cidade, cujos membros são chamados em nome do Senhor a ir a campo e ajudar seus semelhantes. Trazer alegria para os que estão sofrendo, para curar os enfermos, para mostrar a homens e mulheres que eles estão se destruindo. Se você tivesse levado a obra avante nas linhas que Deus pretendia que você fizesse, se você tivesse feito trabalho médico missionário tentando curar a alma e o corpo, você teria visto centenas de milhares entrando na verdade. Vocês nunca serão ministros segundo a ordem do Evangelho até que mostrem um decidido interesse na obra médico-missionária. O Evangelho de cura, bênção e fortalecimento. Gostaria de dizer que a obra médico-missionária é a obra de Deus. O Senhor deseja que cada um de seus ministros entre na linha, agarre-se à obra médico-missionária, e isso lhe dará acesso ao povo. Seus corações serão tocados ao ministrar suas necessidades, ao aliviar seus sofrimentos. Você encontrará a oportunidade de falar-lhes do amor de Jesus. O que o Ministério de Saúde abrangente tem a ver com a mensagem do terceiro anjo? 30 anos antes, em 1871, Ellen White escreveu no Testemunho 3, na página 161. Foi-me mostrado novamente que a reforma de saúde é um ramo da grande obra que deve preparar um povo para a vinda do Senhor. Está tão intimamente ligada com a mensagem do terceiro anjo como a mão está com o corpo. E escreveu o Dr. Kellogg em 1896, 5 anos antes da sessão da Associação Geral, e ela afirmou, a reforma da saúde está tão intimamente relacionada com a mensagem do terceiro anjo como o braço para o corpo. Mas o braço não pode tomar o lugar do corpo. A proclamação da mensagem do terceiro anjo, os mandamentos de Deus, o testemunho de Jesus é o fardo do nosso trabalho. A mensagem deve ser proclamada com um alto clamor e deve ir ao mundo inteiro. A apresentação dos princípios de saúde deve estar ligada a esta mensagem, mas não deve ser independente dela ou de qualquer forma tomar o seu lugar. Então, 5 anos depois, ela proferiu as palavras finais de seu discurso da sessão da Associação Geral em 10 de abril de 1901. Eu sei que a obra médico-missionária é o Evangelho na prática e, como o Senhor declarou, nunca deve ser separado do ministério do Evangelho. A obra médico-missionária, ministrando aos enfermos e sofredores, não pode ser separada do Evangelho. Deus ajude aqueles cuja atenção foi despertada sobre este assunto a ter a mente de Cristo, a simpatia de Cristo. Deus os ajude a lembrar que Cristo foi um obreiro que foi de lugar para lugar curando os doentes. Se estivéssemos tão intimamente ligados a Cristo como foram os seus discípulos, Deus poderia operar através de nós para curar muitos que estão sofrendo. E concluiu com essas palavras: o Senhor abençoe seu povo e permita que eles tenham o entendimento correto de sua vontade. Que nossa oração seja: o Senhor abençoe seu povo e permita chegar ao entendimento correto da sua vontade. Um homem, ele vai nos capacitar para fazermos esse trabalho, juntos, como uma equipe junto. Ministério da Saúde Integral, fazendo o Evangelho agora, enquanto este mundo partido acelera em direção ao clímax dos séculos.